Você deve estar se perguntando, então qual é a melhor maneira, qual é a melhor comunicação? A melhor forma de comunicação é a famosa comunicação assertiva. Tá, Carol, e como é que eu faço para ter uma comunicação assertiva? A palavra assertividade, ela está intimamente relacionada com a palavra asserção, que nada mais é do que afirmação. Então, a comunicação assertiva, que a gente tanto ouve falar, nada mais é do que uma comunicação direta e convicta. E quais são as características principais da comunicação assertiva? A comunicação assertiva, em primeiro lugar, ela é objetiva. E é muito importante a gente saber diferenciar aqui a objetividade da agressividade. Lembra da comunicação agressiva? A gente não quer ser uma pessoa que se comunica de forma agressiva. Mas queremos sim ser objetivos. A objetividade, ela envolve você ser direto, que é uma outra característica da comunicação assertiva. Ela também é clara, ela é transparente e ela é honesta. Uma coisa muito importante da comunicação assertiva é que ela não causa constrangimentos. Por quê? Porque a pessoa que se comunica de uma forma assertiva, ela costuma falar sobre acontecimentos ou sobre uma situação específica e não algo direcionado à pessoa. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você se comunica de uma maneira assertiva, o seu interlocutor, o seu ouvinte, ele não vai levar o que você está dizendo para o pessoal. Então, por exemplo, eu fui no nutricionista e ele me deu lá uma dieta. Quando eu olhei aquela dieta, eu não consegui me adaptar. Ou porque eu tinha que comer demais, ou porque eu tinha que comer de menos, ou tinha uma coisa ali que eu não gostava de comer. Então eu digo para ele, olha, eu não me adaptei a essa dieta porque eu não gosto de comer cebola. Você tem como trocar para mim, por favor? Essa pessoa não vai se sentir ofendida, porque você não está menosprezando a capacidade profissional dela. Você está simplesmente demonstrando o seu descontentamento com uma situação específica, com a sua dieta. E quando a gente faz isso, a gente demonstra respeito e a gente evita qualquer tipo de constrangimento. Então é possível você expor a sua opinião sem humilhar ninguém, sem causar nenhum tipo de constrangimento, sem ser rude, sem insultar as pessoas. E o que você ganha se comunicando de uma maneira assertiva? As pessoas vão te entender melhor. Você vai evitar o retrabalho. Porque se você sabe dizer aquilo que você quer, se as pessoas te entendem, você não vai ter que ficar fazendo isso várias vezes. Você vai evitar que conflitos sejam gerados. E se porventura existirem esses conflitos, porque a gente nunca está isento, né? Sempre vai ter uma situação ou outra dessa, você vai saber lidar de uma maneira melhor, de uma maneira mais leve. Você vai ser o mediador ali desses conflitos, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Você vai ter uma comunicação interpessoal muito mais eficaz, você vai se desgastar menos porque as pessoas vão te entender com mais facilidade. E um ponto muito importante, a comunicação assertiva, ela aumenta a sua credibilidade. E, gente, vamos combinar que, né, quando as pessoas acreditam em você, acreditam naquilo que você está falando, você ganha muitos pontos aí, né? Tanto no trabalho, quanto na vida pessoal, você acaba virando uma referência. E como eu faço para ser um comunicador assertivo? Eu vou falar aqui para você alguns passos que você pode seguir. Primeiro passo, você tem que escutar o que o outro está falando. Então, tão importante quanto falar e comunicar a sua mensagem é ouvir o que o outro tem a dizer. E para isso, a gente tem que colocar de lado aquelas emoções que podem sabotar a gente no momento. A gente tem que ouvir com empatia. E aí eu já passo para o segundo passo, que é ter empatia. Se colocar no lugar do outro é uma coisa que falta muito hoje em dia. A gente está muito acostumado a olhar para a gente acaba esquecendo de olhar para o outro, a gente acaba esquecendo que o outro pensa de uma maneira diferente, sente de uma maneira diferente. Então é muito legal a gente fazer esse exercício de se colocar mesmo no lugar da pessoa que está conversando com a gente. E esse passo está diretamente relacionado ao próximo, que é respeite o outro. Então trate a outra pessoa com respeito, se coloque no lugar dessa pessoa. E aí tem aquele coisa manjadíssima que é trate os outros como você gostaria de ser tratado. Mas gente, é
a pura realidade. A gente tem que tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. E agora contando aí um pouquinho do meu passado, dos meus podres, eu era uma pessoa que tinha comunicação passiva, extremamente passiva. E não sei se vocês lembram, mas uma das características do passivo é que ele vai guardando, guardando, guardando. E quando ele chega no limite, ele explode. E eu, como boa ariana que sou, eu explodia e eu era intolerante e eu não tava nem aí. E eu falava assim de uma maneira muito ríspida, com zero respeito. E a minha mãe sempre pontuava. Ela falava: Carolina, se eu fosse a Rebeca, eu não ia ser sua amiga. Olha como você falou com ela. Carolina, você viu como você falou com a sua irmã? E era sempre com as pessoas próximas, né? Que eu tinha liberdade de ser intolerante. E aí eu comecei a fazer esse exercício, não de me colocar no lugar, porque não funcionava muito comigo, me colocar no lugar. O que funcionou comigo? Eu peguei, como era sempre minha mãe que me falava isso, eu falei: não, beleza, então eu vou usar a minha mãe. Como eu gostaria que a minha mãe fosse tratada nessa situação? E aí eu pensava e falava: não, eu não gostaria que alguém respondesse para minha mãe como eu respondi para Rebeca. Eu não gostaria que alguém humilhasse a minha mãe como eu humilhei a minha irmã. Então, fazendo esse exercício de colocar a minha mãe no lugar das pessoas e tratar essa pessoa como se ela fosse a minha mãe ou como se ela fosse o meu pai, eu comecei a ter um pouco mais de respeito e mais de empatia. E aí você pode, fica a dica, eu sugiro que você faça esse exercício com qualquer pessoa que você ame, com qualquer pessoa que você gosta de ver bem tratada. Eu garanto que vai funcionar. Outro passo, se certifique de que o seu ouvinte está acompanhando o seu raciocínio e está entendendo o que você está falando. Porque, gente, às vezes a gente acha que a gente está falando de uma maneira clara, mas a pessoa que está ouvindo está com aquele ponto de interrogação na cara. Você já passou por essa situação? Eu já passei muito por isso. E é obrigação do comunicador se fazer entender. Não é obrigação do ouvinte te entender. Você tem que adequar a sua linguagem. Por exemplo, eu sou atriz. Quando eu tô falando de arte, quando eu tô falando de teatro com os meus amigos que são advogados, eu não sei se eu já contei pra vocês, mas eu sou advogada. Antes de me formar como atriz, eu me formei como advogada, tenho OAB, faço uns contratinhos aí de vez em quando precisa. Mas enfim, quando eu tô conversando com esses meus amigos que são jurídicos, eu não posso usar a mesma linguagem quando eu falo de teatro que eu uso quando eu tô falando com a Monique. A Monique entende de teatro, eu posso usar a linguagem de teatro que a gente usa no nosso nicho do teatro, que é diferente do nicho do juridiquês, que é diferente em cada situação. Então é muito importante que você perceba ali quem está te ouvindo, para ver se a pessoa está te acompanhando. E isso já puxa um gancho para o próximo passo, que é: utilize a linguagem do seu ouvinte. Então você vai usar a mesma linguagem da pessoa que está te ouvindo. Se você está falando com um advogado, você pode usar o juridiquês. Se você está falando com uma criança, você vai usar uma linguagem um pouco mais infantil. Não significa que você vai tratar a criança como retardado, porque a criança não gosta disso. Mas você vai usar uma linguagem um pouco mais simples, um pouco mais acessível para aquela criança que está te ouvindo. Ah, mas e se eu não souber juridiquês, como é que eu adequo aí minha linguagem? Gente, calma, você não precisa saber juridiquês para conversar com advogado, concorda? Eu sou comunicadora e eu converso com médico, com advogado, com 1000 pessoas que têm profissões diferentes. Então você não precisa usar o juridiquês, o mediquês. Você pode usar simplesmente a linguagem que aquela pessoa vai entender. Então, se você acha que aquela pessoa é um pouco mais formal, você usa uma linguagem um pouco mais formal, mas sempre sendo você. Entendi. Então isso também funciona no caso do advogado, né? Se ele tá conversando, eu sou cliente dele e ele vier cheio de termos jurídicos, eu não vou entender nada. Legal seria ele adequar a linguagem dele para que eu possa entender, né? Exatamente, isso acontece muito. É muito comum, porque o advogado, ele acha que aquela linguagem jurídica que ele usa é uma linguagem comum, porque para ele é comum. Mas não é, então você tem que ter essa sensibilidade. Gente, outra coisa curiosa que aconteceu comigo, que eu vou contar porque vale a pena. Quando eu entrei na escola de teatro, eu tinha acabado de me formar como advogada, na verdade eu tinha acabado de me formar como bacharel em Direito e tinha feito a prova da OAB, virado advogada, enfim. Passaram 6 meses, eu fiz a prova, entrei na escola de teatro. A gente tinha que fazer umas resenhas de filmes, de peças. Aí vai lá, a Carolina entregar a sua primeira resenha lá da peça que assistiu.
O professor não sabia que eu era advogada. Ele leu aquela resenha e ele falou assim, nossa, Carol, você é advogada? Eu falei, gente, como ele sabe que eu sou advogada? Eu falei, sou. Ele, nossa, tá na cara, porque olha aqui o jeito que você falou. Menina, reescreve isso, vai, escreve de um jeito que eu consiga entender. Aí eu falei, nossa, gente, então a linguagem jurídica, ela tava tão arraigada em mim que eu não percebia que eu usava. Então essa é uma coisa boa também de você observar como você fala, porque às vezes a sua linguagem para você é uma linguagem comum, mas para a pessoa que está te ouvindo não é. Sabe uma coisa que eu penso também é que isso causa conexão, né? Você adequar a sua linguagem, você se conecta com seu ouvinte e você também consegue persuadir. Porque assim, se eu não entendo e você tá querendo que a sua mensagem faça com que eu haja de uma certa maneira, se eu não entendi, eu não vou agir. Exatamente. Então, duas coisas importantes de adequar a linguagem que você falou. Primeira coisa, você cria uma conexão, porque isso acontece com a gente. Você não se sente conectado quando uma pessoa está conversando com você e está usando a sua linguagem? Você se sente conectado, você se sente à vontade e você se sente até livre. Não sei se livre seria a melhor palavra, mas você se sente mais à vontade mesmo para expressar quando você não entende. Então você se sente, você não vai se sentir burro, porque muitas vezes a gente tem medo de se sentir burro quando a gente fala, ai, não entendi isso. Você tem vergonha de falar, eu tenho vergonha de falar também. E se a pessoa que está conversando comigo está usando a minha linguagem, eu vou me ver de igual para igual, não vai ter hierarquia entre a gente. E esse é o objetivo também da comunicação, a gente não criar essa barreira de hierarquia. É todo mundo igual aqui. Eu sei um pouco mais de uma coisa, você sabe um pouco mais de outra, e a gente se conecta. E um outro ponto também importante que você mencionou é a persuasão. Eu não tenho mesmo como persuadir, como convencer a pessoa do meu ponto de vista, se eu estou usando uma linguagem que ela não entende ou que ela não se conecta, porque vai criar uma barreira. Ela vai falar, ai, que chato isso que essa pessoa está falando, ai, que snob, olha o que ela falou, ela acha que ela sabe muito. Então, também é importante para persuasão essa adequação na linguagem. Outro passo para você ter uma comunicação assertiva, preste atenção aos seus gestos, à sua linguagem corporal. Então, o seu gesto tem que estar conectado com aquilo que você fala. Em outros vídeos aqui do canal, a gente já falou sobre isso, mas vale a pena repetir porque é uma coisa muito importante. Gente, você tem que ter tônus quando você fala, você tem que estar presente. A pessoa que está te ouvindo, ela percebe essa sensação de presença, sabe? Ela percebe quando você está sem tônus, quando você se arrasta, que você tem preguiça, ou quando você está muito firme, que você está desconfortável, está com medo. A pessoa percebe. Então adequa. Se você está numa linguagem informal, num bate-papo, tudo bem, gente. Aí, ó, usa a mão, usa seu corpo. Mantenha sempre, ó, o contato visual. Presta atenção na sua expressão facial. Então é legal, fala sorrindo. Se quiser falar uma coisa mais séria, tudo bem parar de sorrir. Eu sou uma pessoa que tem mania, gente. Eu tenho mania de falar tudo sorrindo. Entrando em histórias pessoais, novamente, de exposição, né? Tô me expondo muito aqui hoje, mas tudo bem, vamos se expor. Eu fui gravar um vídeo teste na Globo uma vez. E aí eu cheguei, Monique estava presente, Monique tá aqui, não me deixa mentir. Eu cheguei lá pra gravar e eu comecei a falar o texto, né? Interpretando. Aí o cara parou. Ele falou assim, Carol, por que você fala tudo dando risada? Aí eu pensei, gente, eu falo tudo dando risada mesmo. E aí foi uma coisa que eu comecei a observar, porque isso me atrapalhava na minha profissão, na hora que eu estava atuando, e me atrapalhava também no momento de falar com os outros, porque não é sempre que a gente fala dando risada. Então aqui o nosso papo é descontraído, cabe eu falar dando risada, mas não é sempre que isso cabe. E eu percebi que isso era uma muleta, era uma máscara ali que eu utilizava quando eu estava desconfortável. Porque é desconfortável você estar ali na Globo gravando um teste. Então, comecei a usar isso na minha vida, perceber, se eu tô dando muita risada, é porque eu tô desconfortável. É um vício que eu tenho. Então, prestar atenção
para adequar. Eu comecei a prestar essa atenção, né? Para adequar a minha expressão facial ao que eu estava dizendo. Então, fica aqui a minha dica. Presta atenção, se observa. Quais são as muletas que você usa? Quais são as máscaras que você usa quando você está desconfortável? Outro passo para você ter uma comunicação assertiva é você falar com confiança, com segurança e principalmente com honestidade. Então, claro, você domina lá o assunto que você fala, você estudou para falar aquilo, você sabe o que você está falando, isso te dá confiança. Mas mais importante do que ter confiança é você ser honesto. Você não sabe tudo, eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. Então a gente cai aqui naquela famosa pergunta que todo mundo faz pra gente. E se eu errar? E se eu não souber alguma coisa? A chave tá na honestidade. Você vai ser sincero, você vai falar aquilo que você acha, aquilo que você sente, aquilo que você sabe e vai assumir aquilo que você não sabe e tá tudo certo. Isso gera uma conexão também. A gente estava falando aqui anteriormente sobre a conexão. A sinceridade, gente, a honestidade, ela gera conexão, ela gera empatia. Você cria um vínculo com a pessoa que tá te ouvindo. Tá. Nossa, muito bom isso que escreveram. Eu escrevi. E o último passo que eu vou te dar, eu acho que é o mais importante, é busque evolução contínua. Então, você tem que trabalhar sempre para melhorar a sua comunicação. Você tem que se observar sempre. Eu sou atriz, eu sou comunicadora. Eu estudo todo dia. É um trabalho que não acaba, é uma evolução contínua, porque a nossa comunicação, ela nunca é 100% assertiva. Ela nunca é 100% eficaz. Então, cada dia eu vou me aprimorando. Então, eu faço um curso aqui, um curso ali, eu me observo, eu estudo, eu identifico quais são as minhas travas, quais são as minhas muletas e eu trabalho para destravá-las. Então, fica aqui o meu convite, vamos destravar essa comunicação, vamos aprender a ser um comunicador assertivo.